noite, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Boa noite, queridos internautas que nos prestigiam pela TV Chico Xavier. Como sempre fazemos, todas as sextas-feiras, o programa Espiritismo Novo Tempo. Programa feito para que você se esclareça a respeito da doutrina dos Espíritos e, não importando o seu credo religioso, possa ouvir lições e ensinamentos do Evangelho do Cristo, onde aqui são debatidos através de temas que são expostos e de conversas durante o programa. Então, hoje nós teremos no Evangelho, ou seja, na leitura do Evangelho e na sua explicação, nosso amigo Matusalém. Mas, antes de tudo, vamos fazer a nossa prece de abertura inicial, rogando a Jesus, nosso Mestre Maior, que neste momento derrame sobre nós suas bênçãos e que cada lar aqui representado seja iluminado, amparado e protegido. Que tenhamos um programa proveitoso de muitas lições de aprendizado para que possamos aplicar no dia a dia dessa nossa existência. Portanto, Mestre amado, fica conosco hoje e sempre e que seja feita a tua vontade. Boa noite, Matusalém. É com você agora, meu irmão. Boa noite. Tudo bom, Mirim? Você agora falou como nosso mestre, né? Fabiano do Egito, Matusalém, o homem mais novo aí do setor. Ele chama Matusalém. Eu me lembrei, você falando, eu me lembrei dele. Então, desejo uma boa noite aí a todos os internautas que prestigiam a TV Chico Xavier, né, com o nosso programa também, o Espiritismo Novo Tempo. Esse nosso programa que tem como uma de suas finalidades básicas, né, tentar unificar a mensagem do Cristo em concordância com os demais votos religiosos. Temos que entender que Deus é um só. Se existe distorções, se existe mal compreensão dos ensinamentos do Mestre, com certeza não é culpa dele, né? É culpa de nós que pegamos a mensagem crística e manipulamos de formas diferentes de acordo com os nossos interesses. Mas a mensagem divina é única, é sagrada. A dos homens é perene e temporária, né? Ela não perdura muito. Tem tempo que é uma coisa, é uma verdade, depois passa o tempo, já é outra verdade e muda, né? Mas a mensagem divina é uma só. Então, desejo a todos, né, muita luz, muita paz e muito amor e que tenhamos um bom programa e que no final a gente aproveite alguma coisa, fique alguma coisa dentro de nós, né? Como bem falou aí, Mirinho, né? O Evangelho hoje ficou a meu cargo, né? Eu tenho feito um voto de usar aquela filosofia de 2 olhos, né, 2 ouvidos e uma boca, né, para ouvir mais, ver mais e falar menos, e aprender mais, né? Porque quando a gente escuta, quando a gente ouve, a gente aprende muito mais somando as ideologias de outras pessoas com as nossas, a gente vai aprendendo cada vez mais uns com os outros. Mas o dever chama, né? A gente tem que, vez por outra, dar o testemunho daquilo que profetizamos, né? Profeta, na associação da palavra, não é aquela pessoa que adivinha, é aquela pessoa que segue e que tem por meta de vida uma filosofia, né? Então, a minha filosofia é a filosofia espírita. Então, eu sou um profeta nesse sentido, né, da filosofia espírita. E hoje nós vamos ver do capítulo, né, mais um capítulo do livro Fonte Viva, que a gente adotou essa coleção como reflexão. São 180 capítulos e cada uma retrata uma história da nossa vida, uma situação da nossa vida, uma coisa que a gente tem a refletir, que muitas vezes passa despercebido, está ali na nossa frente e a gente não consegue ver. E o capítulo é Sigamo-lo, o capítulo 166. É tirado uma citação evangélica, e essa citação evangélica é Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier. Ele dá a sua tradução e depois a gente traduz para a nossa linguagem, né? De acordo com o nosso conhecimento, de acordo com a nossa realidade. Então, a citação evangélica de hoje está em João 8,12. Ele diz assim: aquele que me segue não andará em trevas. E Emmanuel pega essa simples frase e traduz para nós da seguinte forma, né? Há quem admire a glória do Cristo, mas a admiração pura e simples
pode transformar-se em êxtase inoperante. Há quem creia nas promessas do Senhor. Todavia, a crença só por si pode gerar o fanatismo e a discórdia. Há quem defenda a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar o sectarismo e a cegueira. Há quem confie no Divino Mestre. Contudo, a confiança estagnada pode ser uma força inerte. Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. Há quem louve o Salvador. Louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. A palavra é enviada, do enviado celeste, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Se te aperfeiçoasse ao Evangelho, não te situes fora do serviço cristão. Procuremos o Senhor seguindo-lhe os passos. Somente assim estaremos com o Cristo, recebendo-lhe a excelsa luz. Então, a gente, quando lê um texto, né, a gente costuma traduzi-lo, costuma explicá-lo de acordo com aquilo que aquela mensagem nos toca. Isso tem muito a ver com o nosso estado emocional, com o nosso estado de vida em que nos encontramos, com a nossa realidade. Enfim, ela serve muito de acordo com o momento, né? Então, eu vou tentar explicar o que eu entendi dessa mensagem no meu grau de conhecimento, né? No meu grau de entendimento. Eu vejo aqui que ele fala de Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo, que foi o maior espírito que o mundo conheceu. É tanto que ele dividiu a história antes de Cristo e depois de Cristo. E ele nos chama a atenção para diversas facetas, né, que a gente vivencia com os seus ensinamentos. Porque, como ele diz aqui, por exemplo, no primeiro verso, né, no primeiro parágrafo, há quem admira a glória do Cristo. E ele, logo em seguida, faz uma observação. Mas a admiração pura e simples pode transformar-se em êxtase inoperante. Então, ele quer dizer o seguinte: não adianta só você admirar o trabalho do Cristo. Né? Você não pode simplesmente se resumir somente a ver, olha, Cristo foi um homem assim, foi um espírito assim, 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 tal, tal, tal. Por quê? Essa admiração simples, ela fica inoperante, ela não adianta, não constrói nada, não leva a gente para canto nenhum. E a mensagem do Cristo, ela tem um sentido profundo em nossas existências, né? Outros acreditam nas promessas do Senhor, né? Mas a crença só por si também pode gerar o fanatismo e a discórdia. É o que a gente vê nos dias de hoje. Porque cada pessoa que recebe a mensagem do Cristo, ela tende a defender aquela mensagem com unhas e dentes, como se o entendimento dele fosse, vamos dizer assim, a verdade pura, nua e crua. E a gente tem que ver que a verdade é relativa. Ela muda de pessoa para pessoa, muda de sociedade para sociedade e muda de tempo para tempo. Então, ninguém é detentor da verdade absoluta. E isso tem sido motivo de muitas discórdias, de muitos contratempos, de muitas lutas, de muitas, até mesmo guerras santas, né? Como a gente vê aí no passado, as inquisições, as cruzadas, né? Que tinha aquelas guerras que tentaram impor e empurrar de goela abaixo aquela crença no catolicismo. E a gente vê que catolicismo é uma, como também todas as demais religiões, né? Ela é um acordo, é uma sociedade formada. E as pessoas acreditam naquilo com unhas e dentes, trazendo aquilo como se fosse a verdade absoluta. E aí gera o fanatismo, gera a discórdia, gera a discussão, gera briga e, inclusive, gera guerra. Porque eu não tenho o direito, de maneira nenhuma, de tentar fazer com que as pessoas aceitem aquilo que eu aceito como verdade.
a gente expõe, é uma coisa que eu acho muito interessante no Espiritismo, é que a gente expõe os fatos, mostra, não é aquela fé raciocinada, aquela fé pensada, questionada, aquela fé lógica, e deixa que o espectador, aquela pessoa que está nos ouvindo, aceite ou não. Ninguém impõe e nem ninguém vive procurando angariar discípulos para aumentar a nossa corrente do Espiritismo. Não, você vem por uma questão de consciência pura, nua e crua. É raro você conversar com um espírita, né, quando você pergunta o que é que o levou ao Espiritismo. E ele, é raro aquele que não diz isso, não. As coisas lógicas, as situações reais da vida. Ela preencheu o meu vazio e respondeu as perguntas que eu tinha. Então, já não mais aquela fé cega, aquela fé alucinada, aquela fé... Não, por que isso? Não, porque Deus quer. Bom, mas Deus quer por quê? Né? Aquela ideia do diabo, né? Que se rebelou contra Deus, né? Então, a gente tem que ter uma explicação para tudo, um questionamento para tudo, uma lógica para tudo. E o Espiritismo tem essa parte filosófica que nos mostra e que nos ensina isso, uma vez que força-nos a estudar muito sobre as situações da vida, né? Depois tem outros que defendem a revelação de Jesus. Entretanto, a defesa considerada isoladamente pode gerar sectarismo e cegueira. É justamente aquilo que eu acabei de dizer, né? Você entra na doutrina, começa numa religião, numa seita, numa filosofia, e você aceita aquilo como verdade, né? E você fica cego para o mundo e para as outras situações, porque a gente não tem o direito de criticar e nem julgar ninguém, mas a gente vê as pessoas conversando de outros segmentos religiosos com a gente, o quanto esse povo tem uma lavagem cerebral em cima de si. Ora, vocês vejam, uma das coisas que eu mais observo, né? As pessoas fazem coisas erradas, abusam da lei da vida, da lei de Deus, e depois que estão mergulhados em situações complicadas e difíceis, se prostram, se ajoelham e vão pedir a Deus para acabar com o seu problema. Aí eu pergunto, né, uma coisa que a gente deve começar a pensar: Deus vai acabar com os problemas? Eu me lembro que no começo da pandemia, naquela primeira leva, né, 2021, 2022, no começo, logo a primeira que a gente ficou alguns dias em casa, sem poder sair, sem poder se comunicar, e foi colocado nas redes sociais, e convidando um convite, fazendo um convite para que todas as pessoas se reunissem 9 horas da noite, para que fizéssemos uma corrente de oração e pedir a Deus para acabar com a pandemia. Então, como um cristão que eu tento ser, adirei de pronto para aquela situação. E 9 horas da noite estava lá eu, na sala, isolado, e abrindo uma prece para pedir a Deus para acabar com a pandemia. O que é que acontece? Sinto a presença de uma entidade espiritual e ela me pergunta, né? O que é que você está fazendo? E eu, todo presunçoso, crente certo que estava fazendo uma coisa correta, disse: você não está vendo que eu estou entrando numa corrente de oração para pedir a Deus para acabar com a pandemia? Ele balançou a cabeça, né? Na minha mente eu vi ele balançando a cabeça e disse: muito bem, mas você acha que vocês se prostrando de joelho e pedindo a Deus para acabar com a pandemia, ele vai acabar com a pandemia? E eu fiquei pensando naquelas palavras. E como que ele estivesse lendo os meus pensamentos, de pronto continuou o diálogo, né? Disse: vocês outros criaram essa situação. Vocês outros devem acabar com ela. Eu entendi o quê? Que a situação da doença, né, da corona, tinha sido uma criação humana. Criou aquela situação. E aquela situação não foi criada por Deus, o homem que se encarregasse de dar cabo a ela, assim como todas as demais mazelas e situações, vamos dizer assim, complicadas da nossa existência. A gente é que tem que procurar, né, resolvê-las, procurando se harmonizar com as leis de Deus e, consequentemente, conquistando o equilíbrio necessário
para superar tal e qual dificuldade. E não foi à toa que Jesus disse, né? Se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria, transporta-se montanha daqui para ali, e a montanha se transportaria. Cada um vai entender ao seu bel prazer. E eu, naquela situação, perguntei, eu não posso fazer nada? Eles pode sim. Ora para dar consolação aos que ficam, e também por aqueles que partiram por efeito colateral. Os que partiram por efeito colateral ainda vão voltar para cá, outros não. E encerrou o diálogo aí, e eu fiquei pensando nessas últimas palavras. Efeito colateral, a pessoa partiu por efeito colateral? Sim. Por quê? Porque a proteção divina não dispensa a previsão, não, como é que se diz? O comportamento material. Por exemplo, tem uma pessoa que está com uma doença contagiosa, e eu sei que aquela pessoa, se eu for visitar aquela pessoa, eu corro o risco, né, de pegar aquela doença. Aí, como muitas pessoas pensam, não, mas eu tenho a proteção de Deus, eu vou, Deus vai me proteger. Aí eu vou, a doença é contagiosa, eu pego. Não era para eu pegar aquela doença se eu tivesse feito a previdência necessária, se eu me precavesse necessariamente. Mas eu fui teimoso, é por isso que diz que a proteção divina não dispensa a previdência nossa. A gente tem que ser precavido com as situações. Então, como a gente vê, né? Gera essa cegueira a pessoa se aprofundar. E o Mestre Jesus era muito simples nos seus ensinamentos, né? A gente é que complica as coisas. Então, também diz, né? Há quem espere pelo eterno benfeitor. No entanto, a expectativa sem trabalho pode ser ansiedade inútil. É aquilo que eu digo. Não adianta você pedir a Deus, pedir a Jesus para resolver o seu problema, porque isso gera uma expectativa sem trabalho. Não vai conseguir, você tem que fazer alguma coisa para buscar. Aí eu me lembro de uma piada que ilustra, para ilustrar o texto, né, para a gente entender o que é que isso significa para mim, pelo menos para mim. Diz que tinha uma pessoa que era devoto de São Benedito. E na casa dele, no corredor, tinha uma mensagem de São Benedito na parede. E ele, todo dia, quando passava, fazia o pelo sinal, fazia uma prece e dizia, São Benedito, me ajude a tirar na loteria. E isso foi passando anos após anos, né? Depois de uma quantidade de anos aí, vamos dizer assim, sem saber exatamente quantos anos se passaram, ele chegou de São Benedito, tanto que eu te peço para tirar na loteria, e tu não me atende. Aí a imagem não aguentou, bateu palma com as mãos e diz, homem, pelo menos jogue. Então, o que é que acontece, né? A gente pede, pede, pede. Mas o que é que a gente faz para merecer aquilo que a gente está pedindo? Então, não adianta só esperar. Então, é como eu entendo, né? Eu confio em Jesus, mas a minha confiança é estagnada por uma força inerte. Eu não estou fazendo nada para conseguir aquilo. E a gente esquece das palavras bíblicas que tem. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ora, a gente tem que fazer a nossa parte, em qualquer que seja a situação da nossa vida. Uma vez que nós somos protagonistas de nossa própria história, a gente tem que plantar bem aquilo que plante. Por quê? Porque a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, se eu planto bem, eu vou colher o bem. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Não existe mistério nisso. É uma lei divina, semelhante atrai semelhante. Continuando, né? Tem gente que louva o Salvador, mas louvor exclusivo, porém, pode coagular a adoração improdutiva. O que é que adianta eu só adorar a Deus? O que é que adianta eu só ouvir a mensagem do Cristo? O que é que adianta eu só saber da vida do Cristo, se eu não faço nada para fazer uma introspecção desse ensinamento e dessa situação em nossa vida? Então, não adianta você louvar a Deus se você, né, fica com adoração improdutiva, fica só na adoração. E muitas vezes, né, a pessoa adora
faz aquela gesto, aquela atitude todinha, muitas vezes somente para dar satisfação à sociedade. Olha como aquela pessoa vem cotidianamente, aquela pessoa está na igreja, veja como aquela pessoa é isso e aquilo. Aí esquecem das palavras do Mestre Jesus, que são como sepulcro bonito e caiado por fora. Então, a palavra do enviado mestre, entretanto, é clara e incisiva. Aquele que me segue não andará em trevas. Então, eu me lembro, né, de uma frase que a gente rotineiramente estamos vendo aí, cotidianamente, direto a gente está ouvindo. Os irmãos, nossos irmãos evangélicos, nossos irmãos cristãos, eles dizer assim, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que Jesus morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Aí eu pergunto, vamos pensar direitinho. Será que Jesus realmente morreu na cruz para salvar os nossos pecados? Se assim o fosse, pela lógica, não era para a gente ser um pazinho de haja nas costas, todo mundo ser santo e ser salvo? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para mim, é diferente. Eu entendo assim, eu sou o caminho da verdade e da vida. Por quê? Para mim, Jesus morreu na cruz para dar um exemplo, para mostrar que, acima de tudo, existe um mundo espiritual, para mostrar que a nossa situação, boa ou má no mundo espiritual, depende das nossas ações aqui, mas que não é um estado de inferno permanente e nem de céu permanente. Isso muda de acordo com a personalidade individual de cada um. Então, eu sou o caminho da verdade. Então, Jesus veio, mostrou a verdade. Então, ele é o caminho da verdade e da vida. Por quê? Da vida eterna. Você seguindo os caminhos do ensinamento de Cristo, você vai automaticamente galgar posições celestiais no mundo espiritual. Então, é por isso que ele diz, aquele que me segue não andará em trevas. Então, tem muito a ver com essa frase, eu sou o caminho da verdade e da vida. Porque, de repente, se nós começarmos a vivenciar aquilo que Jesus vivenciou, assim como Jesus andou na luz, como Jesus andou lado a lado ali, como diz, eu e o Pai somos um só, que muita gente confunde isso aí para dizer que Jesus é Deus, na verdade ele não é, em várias situações, em várias passagens bíblicas, Jesus, não, bom é meu Pai que está no céu. Se não fosse meu Pai que está no céu, tu não era isso, quando ele diz a Pilatos, Pilatos, eu tenho o poder de te libertar, Jesus, renega teu Deus, se tu poder, tu não teria, se meu Pai que está no céu não te desse. Então, Jesus, ele deixa claramente a entender que ele não é Deus, ele é um espírito evoluído, muito mais evoluído que nós, que desceu das esferas espirituais para chegar aqui na Terra e mostrar qual é o caminho que a gente devia trilhar para chegar aonde ele chegou. E eu me lembro de você, Mirim, que dizia ontem, um dia todos nós seremos anjos. Porque, na realidade, todos nós seremos anjos. Porque existe uma lei, a lei da evolução, que fatalmente, né, fatalmente, você vivenciando ou não vivenciando, querendo entender ou não querendo, aceitando ou não aceitando, ela vai se plasmar na tua frente e você vai ter que acompanhar a evolução. Mais cedo ou mais tarde você acompanha. Quem de nós, por exemplo, dá um exemplo a vocês prático da vida material, quando surgiu o celular e surgiu o Zap, né? Eu dizia, eu quero essa porcaria, o negócio apitando direto. Olha como é a situação hoje que eu digo no momento atual. Eu sou totalmente conectado com o Zap. E antigamente eu renegava, dizia que isso não era necessário. Isso foi uma evolução do tempo, que veio e veio para ficar. Quem é que hoje vive sem o Zap? E é porque ele não é ainda aplicado corretamente. Ele não é aplicado com os fins de utilidade prática que a gente deveria utilizar. Ele é aplicado como brincadeira, como piada, como fofoca, até mesmo outros utilizam para namoricos, mas o verdadeiro sentido, aquele de você se comunicar coisas sérias, tudinho, ainda também tem um pouquinho disso. Mas você vê, mas ninguém hoje em dia vive sem usar. Foi uma evolução do tempo. Então, também a lei da evolução de tudo a gente tem que acompanhar, né? Concluindo o parágrafo, né? Ele diz, procuremos o Senhor, seguindo os passos. Somente assim estaremos com Cristo
recebendo-lhe a excelsa luz. Então, se a gente, eu sempre digo, né, que uma das coisas que eu mais achei difícil, eu não sei se Mirinho aí vai concordar ou outras pessoas vão concordar, foi a posição de ser um discípulo, de ser, vamos dizer assim, uma pessoa para ficar em frente a um trabalho, fazendo palestra, por exemplo. Porque quando a gente está fazendo palestra, nós somos pecadores, nós somos seres imperfeitos, cheios de egos, cheios de vicissitudes. E quando nós estamos fazendo uma exposição, né, a gente primeiro começa a medir as próprias palavras. E muitas vezes as palavras que nós estamos dizendo tocam diretamente o nosso ego, o nosso ser. E a gente tem que procurar, no mínimo, vivenciar aquilo que está pregando. Me lembro, certa vez, de uma história que se conta, né? Diz que tinha um orador com eloquência muito grande na voz, e tinha muitos admiradores por conta disso. E ele pregava aqui, pregava ali, pregava acolá. E uma pessoa se tornou fã, né? Aquela pessoa, para ele, era um ídolo. E onde esse palestrante estivesse, ele estaria a ouvir as suas palestras. O tempo passa e, com o tempo, aquela pessoa que assistia às palestras desencarnou. E pouco tempo depois, o palestrante também. A receptividade no mundo espiritual, quem veio receber o palestrante foi aquele que ouvia as suas palestras. E o que é que acontece? O palestrante percebeu que aquela pessoa que tanto via, inclusive tinha se tornado amigos, né, tanto ele presenciar a palestra, viu que aquela pessoa que assistia às suas palestras estava com um brilho bem maior do que o seu. O seu era opaco, mas o daquele ser que assistia às suas religiões era brilhoso, luminoso. E ele, curioso, perguntou: ora, eu vivia a te ensinar, eu vivia fazendo palestra para tu e tu me acompanhando. Por que é que tu tem luz mais do que eu, brilha mais do que eu? E o seguidor dele simplesmente respondeu: meu amigo, é porque tudo aquilo que você dizia eu colocava em prática. Então, gente, as palavras de Jesus são belas, são bonitas. As promessas de Jesus são fantásticas. Os milagres de Jesus, excepcionais. O exemplo de Jesus não tem classificação de otimismo que o dê. Mas Jesus sofreu para dar testemunho disso. Uma pergunta: nós estamos dispostos a sofrer? Porque para mim, o maior ensinamento que Jesus deixou para a gente é que existe um mundo espiritual. Ele deixou para a gente que nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência na carne, e não o contrário. Mas nós, com raras exceções, agimos o contrário, como se o espírito da gente, nós estivéssemos brincando de espírito, como se a carne fosse o mais importante. Tem uma consideração muito interessante para a gente ver o que são 100 anos que a gente viva na carne, diante da eternidade. Na realidade, Jesus veio ensinar isso para a gente, que o mundo espiritual é o mundo eterno. É tanto que todas as suas promessas, todas as suas revelações, todas as suas consolações é para o porvir, não é para agora. Aí eu pergunto: até onde nós estamos dispostos a abrir mão da vida material em detrimento, em favor da nossa evolução espiritual, em favor do nosso burilamento, trabalhando o espírito e procurando purificar? Porque tudo passa, meus irmãos, tudo passa. Na vida material, tudo passa, menos na vida eterna, que é a vida para todos sempre. Amém. Então, que a luz, que a paz, que o amor do Cristo fique com todos nós. Espero que, de alguma forma, a gente tenha entendido colocado isso na nossa realidade de alguma forma, e a gente comece a praticar. O mínimo que seja, já será o suficiente. Então, a gente encerra agora esse primeiro bloco,
E a gente já entra direto, né, Mirim, no segundo bloco, que é o estudando a doutrina. A gente está estudando o capítulo 7 do livro 2, e nesse capítulo 7 ele fala do retorno à vida corporal. A gente já viu o prelúdio do retorno, a gente já viu a união da alma com o corpo, terminamos, né? A gente viu as faculdades morais e intelectuais do espírito, e hoje a gente vai começar o quarto item, que fala a influência do organismo. Isso tudo se falando, né, da preparação do espírito para voltar à vida material e toda a sua interligação, né, com os problemas, com as dificuldades, com as situações. Então, a pergunta a ser abordada hoje é a 367, iniciando, né? O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A resposta: a matéria não é mais do que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, essa é a resposta, né, dos espíritos. E a gente vai começar a comentar, né, Mirim? O que é que você entendeu aí dessa pergunta? O que é que você poderia acrescentar mais nessa explicação de Kardec? Bom, isso é fácil de entender. No início da resposta, ele diz que a matéria não é mais do que o envoltório do espírito. Então, nós não somos isso aqui. Nós somos o que está dentro, ou seja, o espírito que habita este corpo. Então, por isso que nós falamos tanto que a vida é eterna, porque o que morre é este corpo, mas meu espírito continua vivo. Essa é uma explicação básica, fácil de entender. E não precisa se importar com religiosidade, porque todas as religiões falam isso hoje em dia, que nós somos espíritos, né? Então, essa resposta é fantástica, porque é bem básica, fácil de entender, e nós não precisamos nos estender muito. Isso tem uma coisa que a gente poderia entender, né? Assim, por exemplo, para explicar mais, né? Mirim, Matusalém, e você, cara internauta, quantas roupas você já usou durante a sua vida? Não é, Mirim? Tu sabe contar essa tua roupa quanto tu usou? Então, assim como a roupa, a nossa roupa, representa alguma coisa para o nosso corpo, para a nossa proteção, para o nosso agasalho, para o nosso, vamos dizer assim, frio, calor, proteção, né? A mesma coisa é o corpo para o espírito. O corpo serve de anteparo, né, para as situações complicadas. E essas situações complicadas é justamente o burilamento dos defeitos e das imperfeições do espírito, fazendo com que o corpo se torne um mata-borrão. Raciocínio lógico, né? O que é que você prefere? Que a tua roupa que tu está vestindo hoje se rasgue, se queime, ou o teu corpo? Aí eu acho que a gente quer que a roupa se queime, né? Então, a mesma coisa a situação. Tu quer que teu espírito se purifique ou que teu corpo se purifique? Então, é como a roupa, como você bem explicou. Na 368, as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo, repetindo, as faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? Resposta: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. E aí, o que é que você explica mais aí, menino? Isso aí quer dizer o seguinte: nós já falamos em questões anteriores que o espírito, existe um revestimento no espírito que nós chamamos de perispírito, é o que dá forma a este corpo, ou seja, é a forma que o espírito usa para moldar o corpo que ele vai usar. Nós somos a soma de todas as nossas existências. Nesse momento aqui agora,
eu não lembro do meu passado mais recente, mas estão arquivadas na mente espiritual. O corpo, como ele bem diz aqui, exerce um tipo de barreira por ser matéria grosseira e meu espírito não pode avançar mais do que o meu corpo me permite, não é? Ou seja, esse corpo foi feito exatamente para que meu espírito comporte nele e eu tenha alguns atributos que eu possa, através dele, exercer. Mas os outros conhecimentos que ficaram arquivados na minha mente espiritual, eu não os acesso nesse momento, porque a matéria grosseira impede que eu vá mais profundo lá na minha alma. É mais ou menos isso. Isso aí é a sabedoria divina. E nós comumente chamamos da bênção do esquecimento, né? Eu não lembro do que eu fui em outro momento bem recente. Na verdade, muitos de nós não lembram nem o que comeu domingo passado, né? Ou durante a semana você não lembra de tudo. Por quê? Porque são muitas informações para serem processadas no nosso cérebro físico. A mente espiritual, não, ela consegue comportar tudo e arquivar. Essa pergunta é muito interessante, né? As faculdades do espírito, né, se exercem com toda a liberdade. Então, ele deixa claramente, né, aqui, Mirim, que existe o corpo físico e o corpo espiritual. E também deixa uma coisa bem clara, né, que o corpo espiritual, o extrafísico, ele tem uma conscientização, um entendimento, né? Ele tem um grau de conhecimento bem maior do que o corpo. Mas que quando chega no corpo está limitada pela bênção do esquecimento, como você mesmo falou aí, né? Agora, a pessoa pode exercitar isso, não pode, menina, através de uma meditação, para tentar descobrir as vocações, né, do passado também, né? Eu posso melhorar, porque em algumas situações é permitido, e nós vemos exemplos aí, por exemplo, crianças com 2, 3 anos tocando piano, 4 anos tocando piano. E piano, pelo que se sabe, são 10 anos para você aprender. Como é que essa criança de 4, 5 anos toca piano? Em algum momento no seu passado, ela tinha essa habilidade. E aí, com o acesso a esse corpo, foi permitido que ela tivesse uma ligaçãozinha com essas habilidades, e aí vem à tona e ela executa. E aí são casos e mais casos. Existem casos de uma criança, por exemplo, recentemente, a criança ela hoje está com 4 para 5 anos. Mas aos 2 anos de idade, ela já sabia ler e escrever e falava um idioma diferente. Quer dizer, é humanamente impossível, mas ela é tida como especial. E isso é uma prova de que o espírito dela é um espírito bem avançado e que teve acesso a essas informações e as liberou ainda em tenra idade. Isso chama também, tem outro nome, né, da doutrina, chama ideias inatas, né? São aquelas coisas que você vem aquela ideia que você não sabe de onde é. É justamente uma lembrança do inconsciente do teu passado. É aquele negócio que às vezes você nunca entrou no mar, não, eu tenho pavor, eu tenho medo de entrar no mar. Ou então você nunca ficou num ambiente fechado. Não, eu não quero ficar não, que eu não aguento, né? Eu tenho medo de altura. Como se você nunca subiu? Eu tenho medo disso, mas você nunca fez. Então, são ideias inatas que, às vezes, vêm para ajudar a despertar. E como você bem frisou, né? Tem muitas crianças que já vêm com esse conhecimento bem adiantado. A gente tem até conhecido nosso, né? Que se revelou um tocador de piano aí com 4, 5 anos de idade, né? Inclusive foi falar com o Chico Xavier e depois foi descoberto que ele é a reencarnação de um grande músico do passado. Inclusive o mesmo nome, né? Não é Exatamente. verdade? É uma prova viva, né? De que Prova viva. isso pode acontecer. Então, vamos pegar a 368A. De acordo com isso, de acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, e bastante opaco. Eu acho que aí está complementando as duas respostas que a gente deu anteriormente, né, Mirim? Um exemplo
bem prático disso seria aqui está o fio com a corrente elétrica, se eu pegar nele, eu levo um choque. Mas se eu colocar uma luva de borracha e pegar, a corrente continua passando, mas eu não tenho acesso a ela. Da mesma forma, o espírito aqui no corpo físico. Essa matéria grosseira impede que algumas habilidades, inteligências que eu tenho de outros momentos sejam expostas. E aí eu não consigo acessar e nem tenho como desenvolvê-las. Mas, como você colocou anteriormente, através de uma meditação, de um trabalho de busca interior, você pode, de repente, ter acesso a pequenas informações. Até porque, como eu disse, a bênção do esquecimento. Por que bênção? Porque nós poderemos também acessar lembranças não muito boas, né? E Deus, na sua sabedoria, nos dá esse esquecimento assim que nós mergulhamos no corpo da carne, o espírito perde essa consciência e vai conviver com essa atual agora, fazendo novos conhecimentos, trazendo novos aprendizados para o espírito. Eu acho interessante, Admiro, como as situações espirituais se plasmam de frente de cada pessoa, cada um de acordo com o seu entendimento e o seu merecimento, né? Eu tenho um exemplo vivo desse tipo de situação. Eu tenho 2 filhos, né? E um deles, aliás, os 2 não quiseram estudar, apesar de eu ter favorecido, ter proporcionado a condição, mas não quiseram. E eu tenho um especificamente que é mecânico, né? Ele tem o 3º ano primário. Mas desde pequeno, sem que ele nunca tivesse procurado uma oficina, sem que ele nunca tivesse feito curso nem nada, que ele já mostrava uma habilidade nata para ser mecânico, mecânico de moto, no caso, né? De moto ou de carro, que ele mexe nos 2. E isso, com 13 para 14 anos, deixou de estudar e dizer, eu quero é melar minhas mãos, eu gosto de minha mão melada. E começou a trabalhar em moto, né? Hoje ele está com 30 e poucos anos e é um excelente mecânico. E só chegou ao 3º ano primário. Ele monta motor, você quer aumentar a sua potência de motor, ele vai e mexe lá tudinho. Se bem que depois, agora, depois de velho, depois dos 20, 20 e pouco, ele começou a fazer um curso, né? Agora, fazer um curso de aperfeiçoamento sem ter conhecimento, sem ter direito de conhecimento, né? No 3º ano primário, a pessoa não tem essas coisas todas, né? E ele tornou-se um mecânico, inclusive, procurado. Então, é mais do que uma ideia, para mim, é mais que uma prova viva de que no passado ele foi mecânico. Ele, com 7 anos, 8 anos de idade, pegou meu carro e saiu dirigindo o carro, sem nunca ter pego num carro. Imagina aí. Mas vamos em frente, né? Uma habilidade inata. Habilidade inata. Aí tem uma nota aqui que Kardec deixa, né? Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito a da água lodosa, que tira a liberdade de movimento do corpo nela mergulhado. Essa eu não entendi bem, não. Tu quer que tu podia explicar, menina? Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à da água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Não entendi muito essa, não. O que é que tu entendeu aí? Por exemplo, um açude onde tem muito lodo, muita grosseria na água, o peixe não consegue nadar livremente, né? Fica se amarrando, se enganchando, né? Dificulta exatamente. O corpo físico inibe algumas habilidades que nós temos. Tudo bem, vamos para 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Ele está perguntando, né, se a gente desenvolver os órgãos, a gente vai ter acesso, né, ao exercício da faculdade da alma. A resposta: os órgãos são o instrumento da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência do ferramenta. Explica aí, Meli, que é que a gente entendeu disso aí. Bom, aqui é o seguinte, ele está dizendo que este corpo, como eu falei anteriormente, foi moldado pelo meu perispírito. Então, todas as informações do organismo físico vêm
do organismo perispiritual, porque lá no perispírito eu tenho uma cópia exatamente dos órgãos que eu tenho no corpo físico. E qualquer emanação deles vai lá no órgão físico. Ou seja, eu me dedico à musculatura, a fazer musculação. Esses órgãos estão preparados para isso. Eu já vim com essa predisposição nos meus órgãos da alma. E aí é o que ele diz. Os órgãos, essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como excelência de um trabalho e da excelência da ferramenta. Ou seja, eu preciso que meu corpo esteja adequado ao que meu corpo físico quer fazer. Ou seja, na hora que o perispírito vai imprimindo o corpo físico, ele vai deixando essas impressões para que eu possa usar mais adiante. Esse corpo aqui foi preparado exatamente sob medida para que meu espírito faça uso dele. É assim que funciona. Dá para a gente entender daqui, Mirim, por exemplo, que a gente já viu nas respostas anteriores, nas perguntas anteriores, que o espírito tem uma faculdade diferente, faculdade que eu levo aqui a aptidões, capacidade diferente da do corpo. A do corpo é limitada pelos órgãos da matéria. Dá para entender aqui, por exemplo, que se a gente desenvolver a matéria, desenvolver o intelecto, desenvolver habilidade nas mãos, enfim, desenvolver, a gente vai ter mais acesso aos conhecimentos da alma. Dá para entender isso, Miriam, aqui? Seria mais ou menos isso. Mas aí tem um detalhe. O meu cérebro físico recebe as informações da minha mente espiritual. Meu cérebro físico está preparado para este momento, para esta existência. Ou seja, eu vou usá-lo até o seu limite máximo. Por quê? Ele só foi preparado para receber até ali. Ou seja, se eu forçar, eu posso causar um dano a meu cérebro físico. Por outro lado, tem aquelas pessoas que têm deficiência em aprender as coisas, em compreender. Já é uma deficiência do cérebro físico para que a mente espiritual não use para outras finalidades. O que nós chamamos de lei de causa e efeito. Em outro momento eu fui sábio, inteligente, mas usei para o mal. Neste momento eu venho num corpo com um defeito físico no cérebro para que eu não use minha inteligência com maldades. E aí eu não passo daquilo. Seria mais ou menos isso. Seria um bloqueio? Um bloqueio para o bem. Para evitar, para que eu não extrapole mais uma vez como eu cometi no passado. Se no passado eu cometi determinado delito, determinada atitude, e se eu tiver livre acesso, vou repetir aquele mesmo expediente. Aí vem aquele bloqueio. Exatamente. Tá certo, vamos lá. A misericórdia divina atua aí. Digamos, eu bebi muito em outra vida. Aí eu venho nessa com problema de estômago, problema de fígado, para que eu não beba. É para o meu próprio bem. Ivan, Zé Otávio está aí na antessala aí. Se tu puder dar uma olhadinha aí, por favor, veja aí. É a 370. Pode-se induzir, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Repetindo. Pode-se induzir, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e os das faculdades morais e intelectuais? Resposta. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas a faculdade que impulsiona o desenvolvimento dos órgãos. Essa é minha profunda, né? Ela volta ao mesmo ponto. É tudo parte do espírito. Não é meu cérebro físico quem vai me dar a inteligência, não. A inteligência vem do espírito. Não é meu cérebro físico quem vai me dar uma condição moral. Não, a moral está no meu espírito. E assim sucessivamente. Isso vai de acordo com a necessidade que esse corpo veio para que eu supra através da utilização dele. Ou seja, tudo vem do espírito, não é? Vamos a 370A. De acordo com isso,
A diversidade das opiniões entre os homens decorre unicamente do estado do espírito? Resposta: unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constitui o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos no exercício dessa faculdade. É mais ou menos o que a gente vem falando aí, explicando, né? E outra coisa também interessante, você estava falando aí da inteligência, né? Inclusive, tem uma pergunta no livro dos Espíritos, né? Que ele pergunta o que são os Espíritos. E os Espíritos respondem, os seres inteligentes da criação. Então, a inteligência não é do corpo, é do Espírito, como você bem falou aí. E completando essa resposta, né? E de acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente do estado do Espírito, unicamente não é o termo exato. As qualidades do Espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, constitui o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. Eu acho que você foi muito feliz quando disse, né? Se numa vida eu bebi muito e me prejudiquei, né? Então eu venho com um problema, venho estampado no meu perispírito aquela situação, para que na hora que eu começar a beber no novo corpo, aquilo se manifeste e já seja um entrave para que eu pare de beber. É mais ou menos isso mesmo, Mirim? Exatamente. O corpo físico, ele é esse entrave, ele limita para que eu não exceda mais uma vez naquilo que eu mal fiz, né? Tem umas questões que nós precisamos observar com atenção, porque são exemplos que Deus nos dá. Por exemplo, aquelas esculturas feitas em pedra de sabão lá em Minas Gerais, na igreja lá em Minas Gerais, que foram feitas por um Aleijadinho. homem, um artista chamado Aleijadinho. Ele não tinha condições em pegar nem na marretinha, nem no cinzel para esculpir. Ele amarrava, alguém amarrava e ele trabalhava. Quer dizer, ele tinha a habilidade, mas não tinha o corpo físico perfeito para fazer como ele poderia fazer em outro momento. Mas, mesmo assim, ele conseguiu fazer e fez estátuas magníficas, mostrando um esforço aí, mas fez coisas boas, né? Então, outras pessoas que usaram as mãos para fazer coisas não muito boas, vêm, às vezes, com deficiência nas mãos e não conseguem ter a mesma habilidade que tinham em outro momento, porque o corpo entrava aí, dá um freio, digamos assim, para que a pessoa não se exceda. Muito bem. Aí, para encerrar o item, né, influência do organismo, tem uma nota aqui, um rodapé, né? Ele diz o seguinte: o espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições. E se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhe deu órgãos especiais, de onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos, suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada às qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paula, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado e não faltaria ao maior celerado mais do que um órgão para ser o São Vicente de Paula. Admitiu o contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos, pelo movimento, e nada terias de irracional. Teremos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao acaso, através de certos sinais fisionômicos que reconheceis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado ou é o vício da embriaguez que produz os sinais. Posso dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades.
muito complementando essa linha de raciocínio, é justamente tudo aquilo que a gente falou, né? Então, eu queria pedir desculpa aí aos nossos internautas, né, porque o nosso companheiro de trabalho de Djalma não está presente hoje. Ele pediu para que a gente pedisse desculpa, né? Houve um acontecimento na família dele, um desencarne, um irmão dele, né? E por esse motivo ele pede desculpa e não pôde estar aqui com a noite de hoje. Então, temos aí, né, nosso companheiro Zé Otávio, se apresenta aí, abre o link aí, Zé Otávio, para a gente começar o nosso trabalho. Muito boa noite para você. Boa noite. Boa noite, estão me ouvindo bem? Boa noite, Zé Otávio. Estamos? Está ótimo. Para a gente, Zé Otávio, é um prazer muito grande ter você conosco no programa. Com certeza vai enriquecer, né, o nosso assunto que nós abordamos, né? Nós fazemos o seguinte, sabe, Zé Otávio? A gente, periodicamente, né, um mês, 2 meses, a gente escolhe um tema e esse tema é abordado durante esse mês. E a gente traz vários confrades espíritas e até mesmo, se for o caso, companheiros de outros segmentos religiosos que venham expressar o seu entendimento e a sua compreensão acerca daquele tema, né? E, recentemente, a gente escolheu o tema que é o Espiritismo, né? Porque a gente sabe que isso está muito presente na nossa vida. Inclusive, né, quando a pessoa descobre que você é espírita, aí vem a gente é cercado de curiosos, começam a perguntar isso, perguntar aquilo, né? Alguns pensam que é batida de bomba, outros pensam que é aqueles rituais, aquelas danças alegóricas, e a gente resolveu abordar esse assunto, que é o Espiritismo. Eu acredito que, tenho certeza absoluta, que você vai esclarecer um pouco, né, essa situação para nós, né? Então, em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse aí aos nossos telespectadores internautas, né? Fique aí à vontade, faça suas considerações iniciais. Obrigado, meus dois amigos, é uma felicidade muito grande encontrá-los aqui hoje, né? Eu queria estender o meu abraço que eu dou em todos dois, também ao meu irmão Djalma, meus sentimentos pela passagem ao mundo espiritual do seu irmão hoje, algo que nos impacta realmente profundamente, né? E que sempre nos alcança na luta da vida, né? Todas as notícias de desencarnação que eu tive, algumas delas eu estava dirigindo para tarefas, né? E são justamente essas tarefas que nos consolam. O tema é realmente muito interessante. Chegou no Brasil depois do Espiritismo. Até pouco tempo atrás nós não sabíamos disso. O Espiritismo chegou no Brasil na década de 1850, né? Lá com o Telles, em Salvador. Então, que chegou a se corresponder com Allan Kardec. Antigamente, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, nós achávamos que o primeiro grupo espírita brasileiro tinha sido o grupo Confúcio, quer dizer, a gente estava atrasado em 30, 40 anos, né, em relação a esses primeiros movimentos. Inclusive, houve debates do Telles com o bispo de Salvador. Então, quando a gente já falou de forma rápida o que vem a ser o positivismo, e geralmente as pessoas conhecem mais as pessoas não espíritas, né, a gente vai dizer agora das diferenças do espiritismo. Para o espiritismo, o pensamento religioso, o pensamento científico e o pensamento filosófico estão no mesmo patamar. Isso é uma diferença muito grande. Então, assim, o espiritismo, visto sob certo ponto de vista, é uma ciência experimental. Então, pensando sobre esse aspecto, a gente tem que se perguntar o que era a ciência experimental no século XIX, né? Ela passava pela descoberta de uma série de evidências, e sobre aquelas evidências que não se podia alcançar, o cientista criava uma série de hipóteses por indução. E a partir dessas hipóteses ele voltava à experimentação. Hoje a ciência é diferente disso, né? A maior parte da ciência desenvolvida no mundo, ela tem um padrão de certeza bem maior. São os testes randomizados, mas a gente tem que pensar no século XIX. Então, o espiritismo se propõe como uma outra ciência experimental, no aspecto científico dele. Depois eu vou falar dos outros, né? Então, como ciência, toda ciência não tem um método. Se eu vou trabalhar, a gente estava falando aqui das imagens em pedra-sabão do Aleijadinho, né? Se eu vou trabalhar a pedra-sabão, eu preciso de um tipo de cinzel. Se eu vou trabalhar a argila, eu preciso das mãos. Então, cada material precisa de um tipo de esmeril, um tipo de instrumento. Assim também, cada ciência tem seu método. Que é mais ou menos como se eu saísse daqui agora, da Seja para a UF, dois centros espíritas de Campina Grande, aqui bem conhecidos, eu vou a pé, eu vou de ônibus, eu vou de trem. É o meio pelo qual, né? Então, o espiritismo também tem o seu método, assim como as outras ciências têm seus métodos.
ele é independente dessas outras ciências. Quer dizer que esse espiritismo não se submete às outras ciências, né? A outra coisa a saber é o seguinte: o espiritismo, o objeto de estudo dele é os espíritos e a vida no mundo espiritual, né? Então, em algum momento, como o mundo espiritual é um mundo paralelo, mais independente do mundo físico, o que significa isso? Se um continente aqui desaparecesse, como nos outros ciclos planetários, o mundo espiritual continuaria o mesmo. Embora o mundo espiritual influencie o mundo físico, os espíritos nos influenciam, os fenômenos físicos são influenciados pelo mundo espiritual, né? Os dois mundos são absolutamente independentes. São absolutamente independentes um do outro. Mas, assim, na medida em que há essa influência, o que o espiritismo estuda afeta as outras ciências. E o que as outras ciências estudam é de interesse do espiritismo. Por quê, né? Lá na Gênesis, o Allan Kardec diz assim: o espiritismo está em a natureza. O que quer dizer isso? O espiritismo não está em livros. O espiritismo estuda leis, tais quais as leis científicas, né? Sobre esse aspecto científico, nós estudamos, por exemplo, no aspecto mais filosófico, outro aspecto, as leis morais. Então, assim, se a gente for aqui na galáxia de Andrômeda, a gente vai encontrar um outro ser com um corpo adaptado àquelas condições físicas, né? Mas as leis que regem a ele, não obstante essas mudanças, as morais são as mesmas. E nós vamos conhecendo gradativamente aqui para a Terra. Nós tivemos 3 movimentos de revelação de uma lei só, porque há um Deus e há uma lei, né? Então, assim, quando o cientista está estudando no laboratório, quando ele está observando a natureza, quando ele está fazendo qualquer teste randomizado, serve para descobrir evidências a partir dos testes cegos, ele está descobrindo leis que pré-existem, que ele não inventou. Ele está descobrindo como elas funcionam, né? O espiritismo se interessa sobre as leis do mundo espiritual, sobre o aspecto científico, né? E se interessa sobre as leis morais, sobre o aspecto filosófico. E o aspecto do sentimento e a relação com a divindade é o nosso aspecto religioso. O Emmanuel tem uma frase muito legal, uma das expressões, tem 3 livros em que ele fala isso, mas está lá um pouco no Pensamento e Vida também. Ele fala que o medo é o berço rústico da fé. Então, em períodos mais primeiros da nossa história encarnatória, nossa relação com a divindade era uma relação pelo medo. O Espiritismo nos convida, nesse século XIX, que é o século da dessacralização das coisas, né, a buscarmos não apenas essa relação racional, experimental, não apenas a decorrência filosófica, moral, das leis morais, mas um terceiro aspecto, que é esse aspecto do sentimento, que é o aspecto da nossa ligação com a divindade, que emancipada por esses 2 primeiros aspectos, pode ser uma relação mais madura, uma relação de uma paternidade amorosa, que nós já compreendemos, embora não na completude, né? A gente pegar um livro do André Luiz muito legal, chamado Evolução em 2 Mundos, muito incompreendido, né? Vou pegar uma coisa bem simples dele agora no princípio, uma afirmação do André Luiz, que, para quem está chegando agora e não conhece o Espiritismo, é o seguinte: nós somos co-criadores em nível menor. Deus criou todas as coisas, né? Na medida em que o espírito evolui, ele vai tendo condições de criar mais. Uma pessoa não cria uma empresa aqui na Terra, um grupo de estudos na universidade, né? Não educa um filho, não permite que ele nasça na Terra, né? Os cristos criam planetas, educam esses planetas. É o caso de Jesus, é o Cristo da Terra, né? Deixa eu ligar aqui. Não está ligado. Eu fico sempre preocupado com a energia elétrica. Mas está tudo certinho. Então, tudo em Evolução em 2 Mundos está dizendo isso. Tudo que os cristos criam também é temporário. Só o que Deus cria é permanente. Então, quando o Espiritismo estuda Deus, outro dia uma pessoa me fez uma pergunta interessante, né? Lá na Seja, logo depois da nossa palestra, cujo tema era maternidade. Ela foi me perguntar sobre os trechos das Escrituras da primeira revelação, que parecem trechos preconceituosos com homossexuais, ou com certos tipos de comida, ou com certos tipos de prática externa, que não fazem mais sentido no nosso contexto histórico. Eu disse a ela: isso aí é a mente do Moisés. A mente do Moisés filtra com base na historicidade do tempo dele, mas se você vê aquelas partes do Antigo Testamento que são atribuídas à fala divina, você não tem essas coisas, né? Então a nossa mente refrata. O estudo dessa refração interessa demais o Espiritismo, que é o nosso potencial anímico. Todo médium refrata. Então você tem a oferecer na sua mediunidade, aquela que Allan Kardec estudou desde o princípio, aquilo que você cultivou em você, né? Toda e qualquer coisa, de uma palestra que você vai fazer, até um passe que você vai dar,
Qualquer tarefa, você filtra o que é dado da divindade, pelo seu corpo físico, vocês falavam agora sobre isso, é muito importante, né? Cultivar a saúde do corpo para que seja um bom instrumento, mas por aquilo que o nosso espírito cultivou de sentimento, de raciocínio, para que a gente consiga ser um bom instrumento, né? Então, ainda assim, quando a gente criar, ainda quando a gente for Cristo e criar, o que a gente criar é temporário, né? Então, você vai à Gênesis, por exemplo, Allan Kardec faz reflexões sobre isso. A estrela, o Sol vai esfriar, esse planeta vai perder a sua função, né? Então, tudo quanto existe aqui desaparece. Por que a gente está, então, atravessando essa experiência, nessa roupa chamada corpo carnal? Para adquirir coisas imateriais. O estudo dessa experiência, suas decorrências, é objeto do Espiritismo. Então, olha que interessante essa reflexão que eu vou fazer aqui. O positivismo kantiano, as ciências do século XIX e todas as outras, elas não têm uma visão de princípio e de fim, não podem ter, senão elas viram religião. Eu sempre digo isso aos meus amigos espíritas, né? As ciências não podem ter um horizonte infinito. Há muitas questões que é natural que as ciências não respondam. Que se elas responderem, elas resvalam em religião. O espiritismo não tem esse problema. Ele se propõe a responder questões que a ciência não consegue resolver. O que ocorre após a morte, né? Mais importante do que a questão da morte é por que nós vivemos. E veja bem, não é porque vivemos nessa encarnação, não. É porque nós existimos enquanto espíritos imortais. Qual a razão disso? O Livro dos Espíritos responde. Nós somos destinados a uma felicidade que nós ainda não somos capazes de entender. Porque o grau de compreensão do que é felicidade ou infelicidade depende da evolução do espírito. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espírito Olímpio Gorge nos fala sobre a infelicidade real. E ela vai apresentar situações que na Terra são infelicidade para nós. Uma criança que morre, alguém que é limitado do sentido da visão, né? Mas como isso para o espírito pode ser felicidade? Porque é uma coisa que dura por um tempo. Então, todos esses estudos, se você ver esses três aspectos que eu comentei aqui, né? Eles alcançam a parte científica, enquanto ciência de explicação, né? Da razão da vida na Terra, que dá um sentido à efemeridade das coisas daqui, né? A ciência material, ela explica por quê, mas ela não dá sentido. Então, o Emmanuel fala uma coisa legal, lá no Pensamento e Vida também, ele fala que as verdades filosóficas, às vezes, são mais profundas do que as verdades temporárias científicas, né? Por isso, porque a ciência avança, né? Mas a filosofia consegue, com a intuição, ir um pouco além. Então, eu queria firmar aqui nessa primeira fala, né? Essa ousadia do Espiritismo, enquanto ciência, de ir além, e é uma ciência experimental, a mediunidade tem sua parte experimental, né? Embora não se resuma a isso, que tem decorrências filosóficas e reflexões filosóficas interessantes, que não há como lidar com ciência sem fazer filosofia. Se você faz, por exemplo, medicina sem fazer bioética, você está num beco sem saída. É uma disciplina essencial para o curso, né? Você faz história, você precisa de filosofia da história. Então, o espiritismo é filosofia da vida, no mundo espiritual, da vida imortal. Portanto, as suas decorrências não podem ser as decorrências dessa vida efêmera aqui. E o padrão de vista do mundo espiritual tem que mudar todos os nossos valores daqui, né? Então, muitas análises que elas se limitam ao direito, que é uma área que às vezes confronta muito, né, as compreensões espíritas, são compreensões dessa vida aqui. E a gente não deve brigar com isso, né? A gente tem uma visão mais larga, né? E é uma visão mais larga corroborada por uma série de certezas. Eu, por exemplo, falando dessas coisas, né, para a minha vida pessoal, nunca tive nessa vida, graças a Deus, a possibilidade de ser incrédulo. Porque desde a minha infância, a minha mediunidade é muito ostensiva. Quando a gente se refere à mediunidade, a gente fala em algo que a gente não controla, né? Mas eu sou um espírito muito cético. Não fossem essas relações que vão, né, da relação inteligente com o mundo espiritual, das confirmações, né? E que vão também depois construindo o sentimento de proteção, de relação, de troca com o mundo espiritual, né? Certamente hoje eu não seria uma pessoa com grau de fé que hoje orienta a minha vida. Uma coisa é você criar, por exemplo, uma filha, um filho seu, para aguentar um concurso, para ter sucesso financeiro. Outra coisa é você prepará-lo para uma decepção. É nesse campo que o Espiritismo trabalha, né? Para as coisas que vão além, por isso a mensagem do Olímpio de Gorge, né? A infelicidade real, e fala disso, né? A gente tem um padrão de felicidade e infelicidade diferente. Se a gente não fez isso, a gente não fez a caminhada da decorrência dessas constatações filosóficas para a nossa vida prática, né? Que tem que mudar tudo.
Por exemplo, quem é espírita não pode pensar em pena de morte. Ele tem que acreditar em morte para pensar em pena de morte. Não pode querer resolver as coisas com violência. Não pode apoiar movimento armamentista. Porque a própria compreensão da imortalidade muda esse tipo de atitude em relação a essas coisas, né? Pois se ele tiver uma disputa na justiça, por exemplo, por coisas efêmeras, ele será conhecido por ser espírita. Porque aquele tipo de desapego que ele tem em relação a essas coisas passageiras fará da sua transição por essas coisas muito mais suave, né? Não vai se empolgar por nenhuma teoria política passageira da Terra, porque ele terá a vida no mundo espiritual como sua certeza, né? Não vai se abalar pelas transformações da fortuna ou da saúde, porque terá na imortalidade a sua certeza futura, né? Então, isso é muito importante. Ainda que a morte que alcance o nosso irmão Djalma hoje, o seu irmão, né? Alcance como uma navalha nos dois mundos, né? Você, por exemplo, se você é pai no mundo espiritual, o seu filho sofre na Terra, você não deixa de sofrer. Não é porque você não está no corpo que você não sofre, né? Mas, assim, muda muito a vida da gente a gente saber que a gente não morre. É impossível morrer, é impossível interromper o raciocínio, né? Isso muda tudo, muda os valores, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração, né? E a nossa compreensão das ciências também. Eu vejo gente, às vezes, querendo que a ciência temporária da Terra responda a questões relacionadas ao mundo espiritual. Se são mundos independentes, se são ciências independentes, a gente tem que saber que a ciência da Terra está engatinhando muito longe em relação a qualquer tipo de estudo sobre o mundo espiritual. E por muito tempo assim ainda será. Embora ela seja de virtude extraordinária, o que seríamos de nós nessa pandemia sem as vacinas, né? O que seria de nós sem a asepsia, sem o soro intravenoso nas nossas diarreias, sem o precioso antibiótico? Na nobreza, no século XIX, o príncipe Albert, marido da rainha Vitória, né, morreu de diarreia. Era muito comum, né? Hoje você começa com a diarreia, eu estava com um agora há pouco, né? Ainda estou terminando, e você, quando força demais, você tanto toma remédios quanto você vai ao hospital e toma soro. Isso é essencial para que você viva, né? Isso é misericórdia divina. Então, a ciência da Terra, ela tem o seu papel. E a gente tem que compreender os seus limites, né? E o Espiritismo tem o seu papel, independente dessas outras ciências, né? A filosofia da Terra tem o seu papel. Você começa a ser muito caridoso, muito mais caridoso, com os filósofos da Terra pensando isso, né? Porque um filósofo materialista, ele tem horizontes de limite, baseado no seu próprio materialismo. E às vezes, gente, quando a gente nasce numa estrutura de pensamento, é muito difícil romper. Não queira do seu irmão protestante que ele tem uma compreensão sobre reencarnação, da pessoa católica que tem aquela relação intensa com uma imagem, né? Essas coisas todas são muito legítimas. As formas africanas de percepção dos orixás, da natureza, são tão belas, né? São maravilhosas. E assim, a gente não deve forçar o pensamento dessas pessoas que são criadas nessa estrutura de cultura e de pensamento a se adaptar ao nosso. O espiritismo, ele não tem imagens, ele não tem ritual, ele não tem regras desse tipo, justamente para que ele possa permear. É o contrário do que muita gente pensa. Justamente para que ele não possa preconceituar, né? Aqui na Paraíba, no século XIX, havia padres espíritas, que antes do concílio do Pio IX, concílio Vaticano I, não havia uma contradição entre, por exemplo, ser maçom e ser espírita, né? Ou ser padre e ser espírita, era algo assim. Depois, né, houve a deumanização do espiritismo, passou um período que a gente teve problema também com os psiquiatras, né? A gente teve problema com os psiquiatras, e finalmente o espiritismo se viu. Deixa eu só garantir aqui a energia. Eu não sei como está aqui a... Então, hoje o espiritismo se vê bastante independente, né? Dessas questões, e assim, houve um período no princípio do século XX que os nossos confrades da primeira hora sofreram muito preconceito, os religiosos, né? E é natural, até hoje há as heranças desses preconceitos. Mas você que tem interesse em conhecer o espiritismo, eu recomendo que você comece pelas obras da codificação, né? O esforço do Allan Kardec foi um esforço muito considerável, com o esforço de codificar aquilo que estava na natureza e submetê-lo, então, àquilo que a ciência do século XIX podia informar, né? Com vistas ao futuro. Então, é um esforço de longo prazo, porque tudo que é revelação espiritual, ele tem isso, né? Parece curto, na medida que você estuda e aprofunda, vai se abrindo, né? Então, parecia uma coisa simples, e na medida que você procura, você vai descobrindo aquilo muitas outras coisas, principalmente quando elas alcançarem ressonância na sua vida prática, né? Então, há coisas na codificação que parecem coisas muito teóricas, muito intelectuais, mas que têm uma decorrência gigante da nossa vida.
Eu acho a escrita do Allan Kardec extremamente emocionante, e os passes da sua vida muito legais também, né? As dificuldades financeiras que ele passa e o auxílio do mundo espiritual. Nos mostrando essa dobradinha, né? O mundo espiritual cuida de nós, mas não quer que nós sejamos muito dependentes, né? Eles incentivam a nossa, por exemplo, esse mundo físico é nossa responsabilidade. A política, a vida social, o cuidado dos mais velhos, as aposentadorias, as pessoas que estão dormindo na rua. Essa é nossa responsabilidade, não é responsabilidade do mundo espiritual. Mas ele nos intui. Você está numa dificuldade financeira como Kardec atravessava, eles intuem para sair, né? Mas não podem intuir tudo. A gente tem que ir alcançando alguma autonomia. E ela vai crescendo mais ao longo de cada encarnação, né? Então é interessante, é de bom tom, que a gente leia repetidamente as obras da codificação, né? Uma pessoa que está começando no Espiritismo pode começar a visitar o que é o Espiritismo. É um caminho interessante. Eu tenho um amigo chamado Antônio Clarindo Barbosa de Souza, que eu gosto muito dele, né? Meu colega lá da universidade, ele começou a partir das obras da codificação, mas hoje em dia as pessoas começam muito a partir de romances, né? É um outro caminho. O Haroldo começou com o Nosso Lar, né? Na adolescência, lendo o Nosso Lar. E a partir de então, entendendo as citações do André Luiz, a partir daí ele foi para o Livro dos Espíritos, que é um livro extraordinário, né? Que não responde a tudo, porque corresponde àquela quantidade de coisas que a gente estava preparado, que a gente está preparado até hoje, né? Se você pensar que boa parte da humanidade não tem consciência de um mundo espiritual, ou tem uma consciência sobre ele limitada, você pegar, por exemplo, boa parte do budismo, né? Eles dão crédito aos mestres. Então, por Shinran, Nichiren, por mais que eles meditem e tenham meditação, né? E tenham intuição também, eles criem métodos, né? A compreensão dos judeus, por exemplo, sobre o mundo espiritual, é muito baseada na tradição. No Espiritismo você tem essa renovação e a experiência, né? A possibilidade de estudar e ter a experiência com o mundo espiritual, né? Isso é uma coisa, é um privilégio muito grande que nós temos, mas a gente tem que lembrar o tempo todo que é uma parte ainda muito pequena da humanidade. Mesmo entre as pessoas que frequentam centros espíritas, muito poucas pessoas pensam na decorrência do conhecimento da imortalidade, né? Ô, Zé Otávio, tem uma pergunta aqui que eu recebi no meu zap particular. Pelas suas explicações, a gente vê que o Espiritismo ele tem o aspecto científico, né? Tem o aspecto filosófico e tem o aspecto religioso. Aí a pergunta que fizeram: onde o aspecto religioso no Espiritismo e qual é a sua importância na evolução da humanidade? O aspecto religioso é importante porque, por exemplo, vamos pegar um caminho alternativo. Se você pega um livro pequeno, que eu considero gigante, do Emmanuel, da psicografia do Chico Xavier, chamado Pensamento e Vida, né? Ele compara o pensamento a um plasma produzido pela mente. Então, a força do pensamento não vem dele em si. Esse plasma é dúctil, né? É o sentimento que imprime força ao pensamento. Então, o sentimento, são as duas asas que têm que ser construídas. Uma é a asa da racionalidade, outra é a asa do sentimento. Essa parte do sentimento é a tarefa da religião, né? Então, assim, cada cultura a significa de uma forma diversa. Todas elas são legítimas, que expressam aquela cultura e as suas vivências, os desencarnados daquela cultura, os enviados de Jesus naquela cultura, naqueles continentes, naquele tempo, né? Mas, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo inaugura, com maestria, essa parte importantíssima da doutrina, que é a parte religiosa. Seu Honório Onofre Abreu, que foi o mestre de todos nós lá no Grupo Espírita Emmanuel, cofundador à distância aqui da nossa UF, né? Amigo aí do seu Chico, Dona Cleusa, da Santana Florindo, né? Ele dizia: eu sou estudioso dos aspectos religiosos do Espiritismo. Eu diria o mesmo. Eu sou um estudioso nessa vida dos aspectos religiosos do Espiritismo, que eu acredito são aqueles que eu mais preciso aprender, devido a muita racionalidade das minhas vidas passadas, o meu muito ceticismo, né? Então eu procuro nessa vida, acima de tudo, desenvolver minhas relações de sentimento, né? Eu tenho procurado aprofundar, intensificar o meu sentimento. Nesse aspecto, o Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagens ali extremamente imortais, né? Ele marca, lá em 1869, né, esse momento em que a gente entende claramente, embora tivesse sido dito em outros momentos, que são 3 revelações de uma revelação só, são 3 movimentos, né? Uma primeira é caracterizada pela justiça, a segunda pelo amor e a terceira pela ciência.
O apóstolo Paulo, lá no Livro dos Espíritos, no livro 4 do Livro dos Espíritos, ele tem uma mensagem póstuma. Ele fala assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para tal, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Né? E a gente poderia comparar com esses 3 momentos de uma revelação só. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, a lei composta do Livro dos Espíritos, a primeira delas, lei de justiça, amor e caridade. Né? Primeira lei composta. Essa lei composta, ela não tem como ser separada. O juiz da terra, ele exerce justiça. E às vezes ele peca por um lado ou por outro. Deus exerce os 3 juntos. Sabe aquela pessoa que matou, estuprou? Deus ama tanto quanto você. Às vezes só está num momento diferente. Você fez a mesma coisa e não sabe, aí você julga, né? Mas Deus não julga. Tem uma mente de imparcialidade, que pensa no tempo longo, entre encarnações, né? Por isso, alguma coisa que parece para nós que é ruim, para ele é a evolução da gente, do nosso anjo da guarda. Agora, o que nos leva a entender isso? Isso é a racionalização, né? É o sentimento, é para isso que a gente precisa da religião. Com a racionalização, você não dá conta da morte do filho, da desencarnação do filho, da decepção profunda, da descoberta da doença incurável, né? Quem te dá força para curar a doença é a fé, e a fé precisa de sentimento. Então, o budista, né? O hinduísta trabalha muito o sentimento, né? Mas muitos budistas racionalizam bastante. Não é racionalização, né? Eles buscam a mente que se desliga das percepções de sofrimento. O espiritismo nos traz uma outra compreensão. É uma compreensão diferente da deles, que não tem cessação depois do ciclo de reencarnações da vida. Ela continua, né? E o sofrimento é para todos, para os bons e para os ruins. Isso é algo muito importante para a doutrina espírita. O que muda é a forma como nós atravessamos essa relação de sofrimento. Maria de Nazaré sofreu profundamente. Agora, ela sofreu com uma dignidade, uma maestria que nós não conseguiríamos ter nas mesmas condições, né? Então, há uma diferença aí essencial na forma de percepção, né? No espiritismo, que confere força à prece é o sentimento e a sinceridade dessa prece e as ações que a corroboram, né? Então, é mais intensidade do que quantidade. Então, é uma coisa muito... E isso é um aspecto religioso do espiritismo, né? Também a compreensão da mensagem mais elevada, do edifício mais alto que já foi feito no planeta, que é o Evangelho. Então, a gente entende, né? Que o edifício mais alto de todos é o Evangelho, que o Consolador prometido veio completar aspectos da compreensão do Evangelho que ainda estavam obscuros. Ele prometeu e ele veio cumprir essa missão, mas que é uma mensagem só, na Torá, né? Nos Evangelhos e na terceira revelação, que é um conjunto, né? Dentro do qual nós não estamos eximidos de discernir, de raciocinar. Então, assim como narração não exclui explicação, fosse assim, todo livro de historiografia não prestaria para explicar. A gente pode escrever de forma muito agradável e explicar, né? Assim também, racionalidade não exclui sentimento. Então, ciência não exclui religião, nem filosofia. É como um bolo que você faz, mistura os 3 ingredientes e depois não tem como tirar, né? Você precisa dos 3 e não tem um maior do que o outro. Que o Comte era materialista, o pensamento dele é ateu, né? Então o positivismo despreza esses outros níveis. E ele está tão empolgado com a ciência no século XIX que coloca a ciência acima de tudo. O espiritismo entende o papel da ciência, a valoriza e se coloca como outra ciência experimental independente das outras, mas que precisa de religião e precisa de filosofia. Cada um com seu papel, não hierarquizável, né? A gente precisa, que a gente não é uma coisa compartimentada, né? Você precisa raciocinar, mas você precisa do sentimento, né? E você precisa da experimentação, que reforçará dentro de você a certeza de vida. Juntando os 3, você tem uma vida equilibrada e é capaz de enxergar e dialogar no século XXI, né? Com qualquer tipo de pensamento, inovação, sofrimento, guerra, incerteza que apareça diante de nós, né? Foi por isso que eu fiquei disponível para contar um pouco da minha história pessoal, né? Pronto, Eu gosto muito da filosofia oriental, sou um grande leitor do budismo, mas foi por isso que eu amarrei meu jegue aqui. Na verdade, eu recebi uma herança de 2 gerações, né? A coisa mais importante que minha mãe me ensinou foi conversar com Deus na infância, porque a herança católica anterior da família eram orações decoradas. Então, quando eu aprendi até essa relação direta, que é o aspecto religioso, né? Ninguém tirou mais isso de mim. E é realmente a coisa que é mais importante em mim hoje, para minha segurança pessoal e paz, é essa relação emocional com a divindade. A certeza da sua proteção, do seu cuidado sobre a minha vida e a vida daqueles, né, que estão comigo, né? A certeza de que o amor que ele tem pelas pessoas que às vezes a gente mais despreza é o mesmo que ele tem por nós, ele não faz privilégio para ninguém, e que assim como tem que haver atenção a gente, tem que haver a todos,
sem exceção, né? Ele é justo, porque o que é o mal? Para a gente fechar a reflexão de hoje, né? Vamos pegar uma definição de mal segundo o Espiritismo. O mal é o bem só para mim. Né? Então, assim, quem consegue fazer o bem de todos? Só Deus. Mas eu, na medida em que eu tento me aproximar desse sentido da coletividade, eu passo, então, a pensar com o amor que é de Deus. Então, passa a fluir em mim o sentimento divino. Tudo que é egoísmo, orgulho e vaidade, eu começo a bloquear, né, esse fluxo para mim. Então, eu preciso muito de religião, porque senão, com a filosofia e a ciência, eu vou ficar arrogante. Eu preciso entender de onde vem a fonte, preciso me prostrar diante dela, por isso a prece, né? Ela deve louvar, olha só, né? A primeira coisa é louvar, né? Pedir e agradecer. Mas antes você louva. Todas as preces lá do André Luiz, né? Vamos pegar o Francisco de Assis. Altíssimo, onipotente e bom Senhor. Né? Ele começa louvando. Então aqui a gente tem, em todo exemplo de prece, né? Você tem esse equilíbrio das definições da codificação. Pois é. Escuta, de acordo com o que você falou, né? Está no teu tempo aí, está na tua hora, que tu disseste que vai ter uma reunião agora às 9 horas, né? A gente que faz o programa, a gente gostaria muito de passar a noite todinha conversando e que você viesse mais vezes. Você é uma pessoa muito ocupada, a gente tem muito o que aprender com você. Espero Eu que, que aprendo com vocês, sempre um prazer. espero que a gente seja agraciado, que você venha novamente aqui nos prestigiar e contar, né? Principalmente esse seu lado religioso aí que você se apegou, que é muito importante para todos nós. Então, eu peço que você faça aí as suas considerações finais. Meu irmão, que agora chega ao Espiritismo, né? Tenha paciência com o estudo, porque ele tem muita coisa boa a trazer para a sua vida, muitas compreensões, é capaz de te consolar, e não apenas de deitar reflexões sobre coisas distantes, às vezes muito filosóficas, né? A parte do seu cotidiano, mas essas reflexões inauguradas na Terra pela codificação kardeciana, e por isso nós nos engajamos nela, ela consegue trazer muita consolação para a nossa vida e sentido, para uma vida que vai além de todos os revés, decepções das coisas da Terra. É nesse sentido, então, que eu termino aqui a minha fala, deixando um grande abraço aos dois amigos e a todas aquelas famílias que nos ouvem, que recebam aqui a visita dos nossos mentores espirituais, das Casas Espíritas de Campina, e oramos também nesse momento por toda a cidade de Campina Grande, né, que seja consolada nesse início das festividades de São João, para que tenhamos paz, concórdia, verdadeira diversão, sem violência, que assim seja. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você em breve esteja conosco aqui, certo? Deus Obrigado, meus abençoe amigos. você. E se Um feliz abração. na sua próxima reunião. Que assim seja. Obrigado. Então, a gente encerra aqui o nosso terceiro bloco, né? Que é espaço aberto. Temos aí a presença de um amigo aí muito culto, né? Que traz um bom grau de entendimento para todos nós. Coisas até que estava adormecida, né, Mirim? E a gente vai começar agora o nosso quarto bloco, que é o relato real da vida. Esse bloco a gente procura mostrar a autenticidade do mundo espiritual e a sua inter-relação com o mundo material, através dos exemplos e das situações relatadas por quem a gente convida. E hoje cabe a você, Miriam, o relato da noite. Bom, após ouvirmos Zé Otávio, que é muito querido no nosso meio, por essa desenvoltura e esclarecer os pontos, de trazer uma forma de raciocinar bem simplória, nossos agradecimentos mais uma vez pela presença do amigo conosco e esperamos, como você bem frisou, contar com ele mais vezes aqui para engrandecer não só o programa, mas aqueles que nos prestigiam nos assistindo. Essa história que eu vou contar hoje, ela tem a ver comigo. Eu não gosto de contar relatos da vida pessoal para que as pessoas não pensem que a gente está querendo se enaltecer ou, enfim, não é esse o propósito. O propósito é mostrar que muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, teve uma influência espiritual. Às vezes não percebemos. Quer ver uma coisa bem simples? Você vai andando no centro da cidade e de repente você dobra numa esquina de uma rua e mais à frente você diz: oxe, eu não vinha por aqui. E aí? Foi você que se esqueceu e andou à toa? Ou alguém que te guiou por razões que a gente desconhece que lá na frente poderiam acontecer? Né?
Esse é um ponto. Outro. Fulano tem muito azar. O que é azar? O que é sorte? Não existe sorte e azar. Não é? Não existe coincidência. Eu jogo os números da loteria e, coincidentemente, a roleta bota os números que eu tenho. Não é assim. Foi sorte minha? Também não. Porque quantos milhões arriscaram e só eu fui o sortudo? Não é bem assim. Então, são essas noções do dia a dia que a gente precisa compreender. No meu caso, é uma história que, inclusive, 2 programas atrás, a professora, nossa amiga, contou da sua vida também, não é? E me chamou a atenção porque, na minha situação, tem algo bem parecido, que só vim perceber, Marcos, depois que eu entrei na doutrina. Quando eu comecei a estudar a doutrina, foi que eu disse, ei, peraí, aquilo que aconteceu lá atrás, assim, assim, isso foi uma ajudinha da espiritualidade. Por quê? Eles não interferem na nossa vida, mas dão intuições, dão ideia, colocam pessoas ao nosso redor para dar aquele auxílio. Enfim, vocês vão entender com a história que eu vou contar da minha vida. Isso começou em 1978. Eu morava na casa da minha avó e trabalhava com meu avô, que tinha uma farmácia. E certo dia eu estava, depois do almoço, deitado no terraço, na rede. E ouvi alguém chamar meu nome no portão. Olhei e era um amigo que poucas vezes a gente tinha contato. Era um amigo assim, de oi, oi, tudo bom? Coisas bem rápidas. E ele disse, vamos comigo ali. Eu disse, ali aonde? Ele disse, aqui na Furne, que era lá de casa, na casa de minha avó, ali na Feira Central, aqui em Campina Grande. Era bem pertinho da reitoria da Furne, que fica ao lado da nossa prefeitura. E ele disse, você vai fazer o que lá? Disse, vamos fazer inscrição no concurso. Eu disse, vamos? Ele disse, tu vai comigo que a gente vai se inscrever para fazer o concurso que abriu da Furne. Aí eu disse, bom, bicho, mas... Ele disse, vamos, rapaz, aproveitar, vamos fazer, pega aí teus documentos. Aí eu fui, peguei documento escolar, peguei registro de nascimento, aquelas coisas, fui com ele. Lá fizemos a inscrição, foi marcado a data das provas, e aí eu fui fazer as provas. Primeiro ponto, esse amigo não foi. Procurei ele lá por todo canto, ele não apareceu. Fizemos as provas. Naquela época existia o teste de datilografia, que era quem aprovava praticamente no concurso, por conta da necessidade no que nós íamos fazer lá na universidade, que era a FURN na época, que era a Fundação Universidade Regional do Nordeste, e tinha dentro a URN, que era a universidade. E o concurso era para a URN, que hoje é o EPB. E fizemos as provas, depois fomos fazer o exame de datilografia. Então, 40 pessoas aprovadas, de 100 e poucas inscritas, e 2 vagas para essas 40 pessoas, que iam ser definidas com a prova de datilografia. Então, eu fiz parte do primeiro grupo. Entramos, e aí eu lá identifiquei um amigo, que hoje já é falecido, e conversamos, e eu sabia que ele era bom datilógrafo. Eu disse, rapaz, já tem aqui um concorrente forte. Aí nós sentamos nas primeiras máquinas da sala. Ele pegou, na época, uma IBM elétrica, uma máquina muito boa. Eu fui na que eu sempre, costumeiramente, datilografava, numa Olivetti, e um senhor porque eu tinha 20 anos na época e o camarada já estava com o cabelo grisalho, mas não era tão velho. E ele pegou uma Remington. E aí, o camarada do concurso veio, trouxe a pauta para que nós datilografássemos e marcou o tempo, era 10 minutos para que você datilografasse aquele texto, ia ser contado erros, tal, aquelas coisas, né? Então, quando nós começamos a datilografar, nós 3 que sentávamos à frente, esquecemos o mundo. Quando nós terminamos de bater um pouquinho antes do tempo, né? Que olhamos para trás, só estávamos nós 3 na sala. E aí, cadê o povo? Aí o camarada que estava na frente do concurso disse, quando vocês começaram a bater, eles foram se levantando e foram embora. Daí a pouco o vigilante chega na porta e diz, aconteceu alguma coisa aqui? Aí o camarada do concurso disse, não, por quê? Ele disse, porque o restante do pessoal que estava aqui fora
foram embora. Resumindo, só ficamos nós três para as duas vagas. Aí o camarada disse, bom, vamos para o desempate, vou entregar outro texto e vocês vão datilografar, porque aqui vocês empataram. Bom, vamos fazer, né? Aí o camarada de cabelo grisalho, que eu nunca tinha visto na minha vida, não conhecia, bateu no meu ombro e disse, qual é a sua idade, moço? Aí eu disse, 20 anos. Ele disse, poxa, é o seu primeiro emprego? Eu digo, será se eu conseguir passar? Aí ele disse, oh, perder tempo com isso? É teu emprego. Moço, pode deixar eles dois que eu desisto. E aí eu e o colega ao lado ficamos, né? Me levantei, agradeci ele, dei um abraço e ele foi embora e nós fomos pegar o documento, o comprovante, para irmos para a reitoria para assinarmos a carteira, que naquela época os concursos eram assim, você de imediato já assumia. E eu nunca mais vi esse cidadão. Comecei a trabalhar na universidade, esse amigo meu, ele ficou trabalhando na reitoria, eu fui para a Secretaria de Ensino. Daí a um tempo, esse amigo meu foi para a Universidade Federal, que naquela época você era convidado ou alguém indicava, não tinha outro concurso, e ele foi e disse, olha, quando eu estiver lá, eu te chamo. Eu digo, claro que eu vou. Né? E fiquei lá na URB, trabalhando. Passado alguns anos, em 1983, a SUCAM abriu o concurso. Dois amigos que trabalhavam comigo disseram, ei, vamos fazer, rapaz, concurso da SUCAM? Eu disse, bora, não estou fazendo nada. E fui. Fui com eles, nós ficamos na fila, era uma fila enorme, muita gente se inscrevendo. E aí, os dois, quando estávamos bem perto de entrarmos para fazermos a inscrição, os dois disseram, tu não está com fome, não? Estou, bicho, mas quando sair a gente lancha. Não, faz assim, tu vai andando aí que nós vamos comprar o lanche ali. Tu queres o quê? Eu disse, qualquer coisa aí, uma coxinha, sei lá, traz aí qualquer coisa. Aí eles foram e eu fiquei com os documentos deles na mão. E aí chegou a nossa vez. Quando eu olhei, eles não estavam. Eu tive que entrar. Aí avisei o camarada, esses dois amigos estão comigo. Quando eles chegarem, como é que faz? Aí o camarada disse, bom, quando eles chegarem, você me avisa. Eu disse, tá certo. Aí entrei, fui lá no birô do órgão, fiz a minha inscrição direitinho, preenchi a ficha e voltei. Quando eu saí, procurei por eles, nada. Aí, bom, eu vou embora, vou para o trabalho, amanhã eu entrego o documento deles. Quando eu subi, que era numa ladeira assim, ao dobrar a esquina, estavam os dois sentados. Eu digo, ei, que palhaçada é essa? Não, rapaz, nós viemos para tu fazer a inscrição mesmo. A gente não quer fazer, não, é para tu mesmo. Eu digo, puxa, tivesse dito, eu não ia ficar tão preocupado. Fomos embora, continuamos trabalhando. Fiz o concurso. No dia que eu estava fazendo o concurso da SUCAM, mais uma vez a prova de datilografia, eu sentado nesse dia eu me sentei na última carteira porque as pessoas que entraram primeiro já pegaram as primeiras máquinas. E aí eu fiquei lá atrás e aí trouxeram o papel que nós iríamos redigir, né? E tinha umas pessoas assim numa sala que eram diretores, inclusive de João Pessoa, tinha umas pessoas lá. E tinha um cidadão lá que eu não os conhecia, nunca os vi, e eu comecei a datilografar, todo mundo batendo. E aí, quando começou, mais uma vez, alguns desistiram, porque tinham várias pessoas que realmente batiam bem a máquina. E aí, no final, só eram 8 vagas e tinham, parece que 14 pessoas, uma coisa assim, para essa função. Aí, quando terminou, o camarada começou a fazer, nós ficamos sentados e eles fazendo a correção, olhando lá aquelas. E aí eu notei que um senhor de cabeça branca conversou com o outro lá, um senhor forte, e depois eu descobri que era o diretor lá geral da Paraíba, né, da SUCAM. Conversou depois com o médico, que era o chefe lá na época, que depois foi para Brasília. E aí, quando o rapaz corrigiu, 2 ficaram fora. Então, ficaram 12 para 8 vagas.
Aí o senhor, que era o diretor lá de uma pessoa, chamou esse senhor de cabelo branco e conversou com ele assim, aí, e apontou. Eu olhei, eu digo, ele está apontando para mim. Eu olhei para cá, não tinha ninguém desse lado mais, só tinha a parede e eu, e atrás de mim não tinha mais ninguém. Eu digo, ih, rapaz, será que eu fui reprovado? Aí o camarada interrompeu e disse, olha, minha gente, tem uma notícia boa. O nosso diretor, aí ele chamou ele para frente, e aí ele falou, ele disse, olha, eu recebi um comunicado de Brasília que nós vamos precisar exatamente de 12 pessoas. E vocês concluíram o trabalho aqui com êxito. Aí depois ele sai assim, aí a gente vai se levantando para pegar os documentos que a gente deixou em cima do birô para identificar. Aí um deles me chama. Você, vem cá. Aí eu, pois não. Você começou o nome, aí eu disse. Aí o outro de cabelo grisalho bateu no meu ombro e disse, ei, você vai trabalhar aqui com a gente. Eu disse, sim. Aí ele disse, os demais vão ser distribuídos aí para outras comarcas de Campina Grande. E você teve a sorte. Existe um banco americano, o Birden, e ele tem uma vaga para uma pessoa, porque as outras verbas eram na época do Fim Social. Era um programa do governo que trazia essa verba para pagar eles. E eu fui tirado desse meio e colocado unicamente a serviço desse banco. Meu dinheiro vinha dos Estados Unidos e, resultado, trabalhei na Sucam durante algum tempo e todos eles, às vezes, atrasavam o salário por conta do governo aqui. E o meu nunca atrasou. E aí, eu estava na Sucam, o telefone toca, um amigo querendo falar comigo. Fui atender, era um grande amigo, e ele perguntou, você pode vir aqui na Receita Federal? Eu preciso falar contigo, Asmir. Eu disse, rapaz, eu vou. O que é? Estranhei. Ele disse, não, é porque está precisando de uma pessoa aqui na Procuradoria da União, da AGU, que foi criada recentemente. E eu me lembrei de você. Você não quer vir, não? Eu disse, bom, quero. Vai receber uma gratificação e eu me lembrei de você. Venha você falar com o procurador ainda hoje? Aí eu disse, eu vou. Aí pedi, não disse nada ao chefe, eu pedi licença que precisava resolver um assunto. Viram quando eu atendi o telefone, que era na sala onde nós ficávamos. Aí eu fui. Fui a pé, porque era pertinho ali, né? Chego lá, ele diz, olha, o procurador saiu, foi aqui na justiça, ele volta já. Vamos tomar um cafezinho. Aí nós fomos para a Copa lá, tomando um cafezinho, conversamos. Aí ele disse, olha, você vai conversar com ele. Se ele aceitar a minha indicação, você resolve com ele e você já vem trabalhar aqui com a gente. Eu digo, ok. Resultado, estou lá sentado, aí a mocinha, por nome Fátima, que inclusive está aposentada hoje. Moço, por favor, o procurador chegou. Aí eu entro para falar com ele. Quando ela abre a porta aqui, eu olho para o procurador, não era nada mais, nada menos do que um amigo de infância. Jogamos bola juntos, brincamos no meio da rua juntos. Hoje ele está desencarnado. E aí ele olhou para mim e disse, é você o indicado? Eu disse, sim, senhor. Aí ele disse, sente-se que eu vou mandar preparar já o ofício para publicar no Diário Oficial da União. Você, a partir de hoje, trabalha comigo aqui. Então, diante de tudo isto, aí eu pergunto, foi sorte minha? Então, hoje eu entendo que houve uma influência, que houve, eu vou usar o termo, uma trama, uma boa trama da espiritualidade para me conduzir dessa forma, abrindo essas portas para mim. E hoje eu estou contando essa história para todos que nos assistem perceberem que em suas vidas também, em algum momento, deve ter acontecido algo parecido, que a gente às vezes nem suspeita. Só depois, como eu disse, que eu estava na doutrina que comecei a entender esse processo, é que eu digo, olha, aquilo ali não foi sorte, não é? Então, nem coincidência. Então, era esse o relato que eu tinha para contar na noite de hoje, Marcos. Muito bem. Eu acho que, como o seu relato, muitas pessoas têm, e como você mesmo frisou, né? Bem frisou, passa despercebido. Eu mesmo tenho muito relato desse tipo.
Então, a gente encerra aqui o nosso quarto bloco. Fica aí mais um testemunho, mais um relato para a gente apreciar tanto a existência do mundo espiritual como a sua inter-relação conosco, né? Estamos ali, lado a lado, um incidindo sobre o outro. Então, vamos encerrar, né? Vou me despeço aqui, agradeço a vocês a assistência, né? A audiência. Desejo a todos vocês que tenham tido um bom proveito. Como eterno pedido que sou, pedir a Deus para que permita que outras ocasiões a gente esteja aqui novamente, estudando, aprendendo, e que isso, de certa forma, atue na nossa vida, fazendo com que a gente se modifique, sempre em direção a Cristo. Muita luz, muita paz, muito amor, uma boa noite, um bom fim de semana, e até a próxima sexta-feira, com a permissão de Deus. Então, Mirim, você faz as suas considerações finais e o passe magnético, à distância. Bom, meus amigos, como sempre fazemos, todas as sextas-feiras ao final do programa, vocês já sabem o procedimento, que é colocar um copo com água aí próximo a vocês, para que no final possamos fazer a magnetização, como nós chamamos, ou a fluidificação. E lembrar que você pode fazer também esse passe para um ente querido, um amigo que esteja enfermo ou não esteja na sua casa, mas esteja onde quer que esteja. A distância não vai ser obstáculo. Vamos fazer esse trabalho de onde estivermos. E aqueles que estiverem em casa e tiverem, ou seja, você mesmo o paciente, nós vamos fazer como sempre fizemos esse trabalho. Eu vou aqui fazer a forma de enviar os fluidos e você aí faz da sua maneira, mentalizando o nome da pessoa, onde a pessoa está, e eu vou fazer como se estivéssemos fazendo juntos para aquela enfermidade, seja ela qual for. Então vamos nos aquietar, vamos nos sentar confortavelmente e vamos pensar no Mestre amado Jesus. Vamos imaginar que estamos diante dele e vamos pedir ao Mestre amado que neste momento envie esses espíritos amigos, espíritos prepostos, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, da irmã Sheila, enfim, esses irmãos abnegados no bem, para que neste momento atuem sobre a nossa instrumentalização. Nós somos instrumento da tua misericórdia, Senhor, do teu amor, e vamos nesse momento colocar a nossa mão, imaginando a esse amigo, esse parente à distância, e vamos colocar a mão na enfermidade de que eu sou acometido. Se for nos olhos, se for na garganta, no tórax, na barriga, enfim, seja onde for, na perna, no braço, você coloca a mão bem próximo para que você sinta um pouco do calor de sua mão. E vamos imaginar que neste momento, através de Jesus, nosso Mestre, esses irmãos estão ao nosso lado e vão, através de mim, Senhor, passar para esta enfermidade o antibiótico, o analgésico, o cicatrizante, que eu possa, neste momento, Senhor, receber de Ti a graça e a misericórdia. Esses fluidos vão penetrar nessa região, esses fluidos vão atuar, trazendo a cura, trazendo o benefício do alívio. Neste momento, Senhor, esses fluidos possam penetrar, possam atuar em Teu santo nome, nas células, nas moléculas do meu corpo. Essa dor de estômago, esse problema intestinal, essa dor de cabeça, esse problema nos olhos, essa garganta, essa faringe, essa dor no braço ou na perna, ela vai passar em nome de Jesus. Eu agora estou sentindo a minha mão bem aquecida ou fria, mostrando que está sendo passado por ela fluidos que vão atuar. E assim, em nome de Jesus, que esta enfermidade cure, cicatrize em Teu santo nome, Senhor. Que assim seja. E agora vamos colocar nossa mão direcionada para a água e vamos pedir mais uma vez a esses irmãos que coloquem nessa água a medicação necessária para o complemento do tratamento. Que ao ingerir essa água, o meu organismo físico receba, Senhor, a medicação, encerrando assim o tratamento e trazendo a cura e o alívio imediato desse incômodo que eu sinto.
em teu santo nome, Senhor, agradecemos a esses irmãos e que a tua paz e o teu amor fique com cada um de nós, e assim seja. E assim, meus irmãos, vamos ter todos uma noite abençoada, um bom fim de semana. Esperamos contar com a presença amiga de todos vocês na próxima sexta, com mais um programa Espiritismo, o Novo Tempo. Um grande abraço, fiquem na paz do Mestre. Boa noite a todos.